Não posso acabar o programa sem falar de Andreas Pereira, né? A gente tem até a notícia para colocar na tela aí sobre os 700 milhões de reais de contratação do Palmeiras. Desses 700 milhões de reais, uns 60 ali, se for converter, uns 60 e pouquinhos, foram para o Andreas Pereira, que muita gente não lembra, nessa Copa do Mundo do Sub-20 que o Micali fez pela seleção brasileira, vice-campeão em 2015, exatamente 10 anos. Tinha muito cara lá, e se a gente fosse falar de cada um, a gente ficaria mais 3 horas aqui, o que seria muito legal. Tinha Malcom, tinha Gabriel Jesus, tinha Léo Pereira, que hoje todo mundo pede na seleção, na zaga do Flamengo, estava naquele time. É até curioso que o Léo Pereira foi, na final, por exemplo, estava no banco para jogadores que hoje não têm o mesmo destaque dele. É muito doido como nesse processo, nessa transição de base profissional, muita coisa muda. Mas sobre o Andreas Pereira, então, essa grande contratação do meio do ano do Palmeiras, tão midiática, o que você acha dele como jogador? Características que te chamam a atenção? Como você utilizava ele também? E a expectativa agora no Palmeiras também, né? Como é que o Abel vai encaixar ele? Para mim, o Andrés, na minha época, era um 10, um meio atacante. Aquele que chega, pisa na área, aquele que usa a individualidade 1 para 1, tem recurso para isso. Fez até o gol na final, um gol lindo na final. E um cara, assim, inteligente. Tem esse HD que a gente começou, essa memória esportiva, extremamente alimentado de bons treinamentos, de bom conteúdo. Então, é um cara que jogou no Flamengo um pouco mais atrás, então ele sabe absorver bem a ideia que o treinador pede para ele, aquilo que ele quer que ele execute, ele sabe fazer isso de uma forma fácil. E tem um dado com ele, rapaz, foi muito engraçado. Ele era um homem da bola parada, né? O cara... Aí eu estava do lado dele, a gente estava treinando alguns escanteios, e eu falei para ele, Andrés, Andrés, eu quero que você bata no primeiro pau. Aí ele falou, professor, você quer mais aberto ou mais fechado? Eu falei, bom, bate primeiro fechado. Aí ele foi lá com a perna esquerda, bateu fechado. Aí eu falei, pô, não é possível que, né? Eu falei, então tá, bate aberto agora para mim. Pode pôr ali um pouquinho mais na marca do pé. Ele virou o corpo e foi com a direita e bateu lá no... Eu falei, não, tá ótimo pra mim. Passou no teste. Tá ótimo para mim. Porque eu falei, pô, não é possível. Ele, né, assim, é ambidestro. É um cara que tem um recurso, uma técnica muito... Eu lembro dele exatamente desse detalhe. Então é um cara que o Palmeiras tem muito a ganhar com ele. Eu acho que nesse time do Palmeiras, por todo o azeite que tem ali já com o Abel, eu acho que ele vai acrescentar muito. Então, eu acho que foi uma boa... Eu esperava o Andrés como um dos jogadores muito frequentes na seleção brasileira. Eu tinha isso, essa visão dele ser esse meia do futuro, até mais que o Paquetá. O Paquetá foi meu jogador também, né, no Sul-Americano. Eu tinha o Andrés como esse jogador, com os recursos que ele tinha. Apesar que o Paquetá também é um pouquinho a característica diferente. Mas o Andrés, eu gosto muito dele como jogador. Boa, bem legal. E é um bom sinal pro palmeirense, porque bola parada tem sido uma coisa complicada, né? Tanto de escanteio quanto de falta. Acharam o nome ideal para isso. Acharam o cara. Pode pôr ele para bater lá, que ele Boa. 8 horas, eu vou fazer uma... Você quer fazer mais uma pergunta, na verdade? Não, se eu me estender aqui, eu vou ficar até amanhã perguntando. Não, eu queria só aprofundar um pouco mais nesse tema mesmo, porque foi muito curioso hoje, vendo o time do Mundial 2015, ver exatamente isso, ver o Léo Pereira no banco para zagueiros que, claro, tiveram uma carreira de sucesso. Era o Lucão e o Marlon. O Marlon foi pro Barcelona uma época, o Lucão era do São Paulo, a época, era o titular. E o Léo, se não me engano, ele vinha do Atlético Paranaense ou do... se não me engano... Atlético Paranaense, ele foi revelado lá. E o outro zagueiro era do Criciúma também. Sim. Você vê que tem alguns jogadores que são muito engraçados. Que como é a vida? Eu fui buscar um zagueiro lá no Avaí. Chegou muito verde, assim, né, por tudo. Mas era um jogador que tinha um potencial de cabeceio grande e tal. É esse menino do Arsenal, esse zagueiro. O Magalhães? Magalhães. Caramba! É esse aí. Pô, Micali, a gente precisa puxar a lista toda. Puxar. É esse menino. Precisa puxar a lista toda. Busca lá de onde ele veio. A primeira convocação dele, ele foi comigo pro Sul-Americano. Você convocar um jogador do Avaí na época para ir pro Sul-Americano, para uma seleção,
dá até, às vezes, o problema. Porque, pô, como vem um jogador do Avaí? Já falam que o tempo, eu falo sempre, o tempo é o senhor da razão. Ele mostra. Tanto para ruim, não é só vitória, não. Tem derrota também, que é muito bonito. Mas é esse menino que está lá no Arsenal. Se a gente for ver... exato. Vai ser titular amanhã, provavelmente, pela seleção principal. A dupla de zaga, ó, comandada. Exato. Comandada não é verdade. Assim, a história assim, de alguns jogadores. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos jogadores. Trabalhei com o Edjá, com o Gomes, jogadores de seleções do mundo, Carrilho. Né? Carrilho. Então, assim... O olho, ele acaba ficando um pouquinho treinado. Já era um pouquinho treinado para poder ver alguns potenciais de... Às vezes, pode ser que não der, mas tem potencial. Ali tem. Então, por isso que a minha característica de ser um treinador de jovem é o que eu estou falando. Hoje nós temos 8 na seleção egípcia principal, que era da Olímpica. Isso é um recorde. Nunca aconteceu isso no Egito. Por quê? Porque também é um processo, existe um pouquinho do olhar e acreditar nisso. Porque às vezes só você acredita. A estrutura em volta, ela não acredita, ela não te dá isso. Mas você acreditando, o tempo vai mostrar que você tinha um pouquinho de razão. E eu não gosto nem de ficar... Se eu for mostrar a lista de jogadores que eu já tive a oportunidade de trabalhar, assim, é muita gente. Muita gente. Boa, que deram certo, e outros também que não deram. Também, né? E Charles era também o atacante nesse time do Sul-Americano. Aproveitar esse período de descanso que você tá agora, Micália, abrir um docs e voltar nome por nome, porque olha, uma lista extensa e criar o portfólio, né? Pô, todos os nomes que eu ajudei a revelar, desenvolver, exato, esse eu vi. Você falou uma coisa correta agora, que eu ajudei. Exato. Porque você nunca é o cara, você não é o cara que faz ninguém sozinho. Nada. Eu descobri esse... Não. Isso é tudo, é como tudo, é um processo. Você dá... O Gemerson, sabe o Gemerson? Sim, zagueiro, do Atlético Mineiro. Ele veio para mim, ele era tinha confiança. Ele ficou um mês numa peneira comigo no Atlético Mineiro. Aí tem a questão da estatura, ele tinha passado em vários times. Só para resumir, o Gemerson virou jogador nossa base no Atlético Mineiro, depois foi vendido por 14 milhões de euros, uma venda muito boa para o zagueiro. Acho que foi para o Mônaco, se eu não me engano. Sim, para o Mônaco. Para a primeira transferência. Um jogador que foi vindo já com a idade um pouco avançada, em uma tipo peneira. Então são coisas que o Bernat também, que acabou de 25 milhões de euros para o Shakhtar, né? Foi. Então são valores que isso agregam muito num clube que consegue enxergar que a base ela pode resolver o problema, até o que eu vejo no Palmeiras. O Palmeiras acho que é o melhor, né? Mas o João Paulo é um cara formidável. O João Paulo é agressivo. É agressivo no mercado. O João Paulo é um cara, assim, diferente. É um visionário mesmo. É diferente. Ele custa, porque ele traz o Messinho, pô. Ele traz o Messinho. Como é que o Cruzeiro me deixa o Messinho sair do Cruzeiro? O Messinho era metade. Messinho não, o Estevão. O Estevão, chamo de Messinho. Mas isso é o nome da base. Eu conheço ele desde de menininho mesmo. De você ver e falar, gente do céu, olha esse menino aí. A visão dele não é pegar. Porque às vezes as pessoas pegam, que o menino pega a bola, passa por um, passa por dois. Não é isso. O menino é ponto futuro. É o menino que está com a bola, você está olhando a visão periférica dele, você está focado nele. Você está vendo o menino num raio de visão periférica, ele está buscando já opções. Assim, que os outros jogadores que não têm o nível dele não enxergam isso. Sim. E não dá opção. E aí ele tem que usar o dom de passar. Mas ele já buscou antes essa visão. Ele já a gente fala, escaneou o espaço. Isso é uma coisa também que, quando você consegue perceber isso num jovem que está começando, é muito difícil que esse cara não se torne um profissional. Agora, são poucos profissionais no meio que têm, às vezes, essa capacidade de viver o processo. Porque o sistema levou para a base hoje que o treinador de base de 15 anos ele tem que ganhar campeonato para ele manter o emprego. Tem essa. E aí vai buscar os jogadores maturados, né? E, bom, a conversa é muito longa, mas é isso.
Sensacional, hein, Luca? Pô, maravilhoso. Eu quero agora uma parte... Já teve a terceira parte, agora quero participar da parte 4, 5. Com certeza. Venha mais vezes pra São Paulo, Micalha. Com É certeza. um prazer sempre. Gosto muito de falar sobre futebol e um papo super bacana com vocês. Deixa muito à vontade. Melhor programa do YouTube. Muito bom programa. Programa top. Agora é a hora de vocês provarem que gostam mesmo do Tá no Jogo. Nosso programa tá concorrendo na categoria de esportes do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. E você tem até o dia 19 de setembro para acessar www.premiompb.com.br e votar no Tá no Jogo. E se você caiu de paraquedas por aqui, o Tá no Jogo vai ao ar de segunda e quarta às 19 horas no canal da Gazeta Esportiva no YouTube. Assiste a gente e depois vota lá também.